Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Se você trouxe sua Bíblia, vamos usá-la hoje com bastante frequência, mais do que o habitual. Se você vai usar seu dispositivo eletrônico, imagino que você tenha uma certa habilidade com isso. Vamos a vários textos. Hoje vamos estudar a palavra. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 15 e 16. Lemos assim: a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. As Escrituras, em parte alguma, descrevem a imortalidade como uma qualidade ou estado que o homem, ou sua alma, ou seu espírito possui inerentemente. Os termos usados, normalmente traduzidos como alma e espírito, ocorrem mais de 1.600 vezes nas Escrituras. Mas em nenhum caso estas expressões estão associadas a imortal ou imortalidade, o que nos leva à necessidade de um estudo da palavra de Deus. Boa parte da população mundial, um pouco mais de 1 bilhão dela, uma sexta ou uma sétima parte, se diz cristão, se autodenomina seguidor de Jesus Cristo. E aqueles que se autodenominam seguidores de Jesus Cristo, genuinamente precisam, sem nenhuma sombra de dúvida, considerar este livro como inspirado e como sendo a palavra revelada, para que Deus possa demonstrar seu plano de salvação. O interessante é que boa parte destes que se autodenominam cristãos compreendem o estado do homem na morte, compreendem a questão da morte de um jeito diferente do que a palavra de Deus ensina, em todo o seu escopo. Muita confusão é feita em relação a esse assunto. Textos são tirados do seu contexto, porções são ignoradas, e nós vamos juntos aqui hoje entender um pouquinho sobre este tema, a esperança que traz e os alertas que também são oferecidos. Vou convidar você a ir à primeira folha das Sagradas Escrituras, Gênesis no capítulo 2. Tenho dito aqui neste púlpito uma ou outra vez que se você arrancar a primeira folha da Bíblia, nada mais fará sentido. Primeira folha você tem os 3 primeiros capítulos, nada mais fará sentido se você perder essa folha ou desconsiderar o conteúdo desta porção. Gênesis 2, o verso 7 diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e assim o homem passou a ser alma vivente. Aqui um relato da criação, a formação do homem. Na página seguinte, o capítulo 3, verso 3, depois de lhes ter presenteado a terra para domínio e um jardim para ser cultivado, é feito um alerta. Do fruto da árvore que está no meio do jardim, diz o verso 3 do capítulo 3, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não, que diz a tua Bíblia? Para que não morrais. Contradizendo a afirmativa divina de que a desobediência acarretaria a morte, olha o que Satanás diz no verso 4. Exato. Então a serpente disse à mulher: é certo que não
morrereis. Há aqui uma ideia em contraponto, ela está nítida e evidente a mim e a você. No verso 3 é dito, se comer, morre. No verso 4 é dito, se comer, não morre. A ideia de que a vida não cessa na condição pecaminosa, ela é uma ideia concebida na mente da serpente, em franca e clara oposição àquilo que o Senhor disse ao casal recém-criado. Se comer, morre. A serpente diz, se comer, não morre. A pergunta já no início dessa manhã para você é a seguinte, você vai atrás de quem? Você vai acreditar em quem? Você vai dar ouvidos a quem? Se comer, morre. Se comer, não morre. Duas ideias antagônicas, que não podem se harmonizar. E depois de terem havido transgredido a ordem divina, Adão e Eva descobriram o que Paulo mais tarde diz, que o salário do pecado é a morte, e seria realmente a morte. No verso 19, ainda no capítulo 3, é dito, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes, aonde? A terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Essas palavras não indicam uma continuação da vida, e sim uma interrupção da vida. Depois de pronunciar essa sentença, Deus barrou o casal de acessar a árvore da vida. Olha, 3 versos à frente, na última parte do verso 22, diz assim, ó, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva, o que diz? Eternamente. Ou seja, 2 anjos com espadas flamejantes impediram o acesso do casal ao jardim, especificamente a árvore da vida que eles tinham acesso, como um símbolo da vida eterna que lhes havia sido concedida em condições específicas. Essa ação divina de impedir o acesso à árvore da vida tornou claro que a imortalidade prometida com base na obediência havia sido perdida por causa do pecado. Agora eles haviam se tornado mortais, ou seja, sujeitos à morte. E uma vez que Adão não poderia transmitir aquilo que ele mesmo não possuía, Paulo mais tarde, capítulo 5 de Romanos, eu poderia citar, mas creio seria importante você ver com seus próprios olhos, capítulo 5 de Romanos, mais tarde Paulo tratando do assunto, fazendo um paralelo entre Adão e Cristo, ele diz assim no verso 12 do capítulo 5, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, que diz a tua Bíblia? A morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ficou claro aqui para mim e para você, há aqui um presente de grego, um pecou e todo mundo pagou o pato. Ele perdeu a imortalidade e passou a mim e a você, por descendência, o destino inevitável da morte. Foi tão somente a misericórdia de Deus que protegeu Adão e Eva da morte imediata. Eles não morreram naquele dia no jardim. O Filho de Deus se oferecera para dar a sua própria vida, a fim de que eles tivessem uma outra oportunidade, uma segunda chance. O que mais tarde João, no livro do Apocalipse, diz, ele fala, foi o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ou seja, lá, na primeira parte de nossa história, havia sido provido a salvação. E a morte imediata foi transferida para uma vítima substitutiva, na figura de um animalzinho, um cordeiro, que prefigurava o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. A graça se manifestando ali no jardim. Como um sistema de defesa, e eu acho que isso pode ser inclusive tema de um sermão, só disso, um sistema de defesa como o seu sistema imunológico no seu corpo, ele é ativado quando necessário. Assim foi a pessoa de Cristo e o plano da redenção ativado quando necessário. Mas ainda que muitos de nós tenhamos claro na nossa mente esse assunto da morte, e isso esteja sedimentado por conta da educação que você teve, por conta de tudo que você ouviu até hoje sobre esse assunto, eu creio ser pertinente a gente fundamentar essa nossa compreensão numa cadeia de textos, que vão nos dar uma visão mais clara sobre o assunto. Recentemente, minha esposa estava num contexto com algumas pessoas,
cristãs, e um incidente aconteceu, alguém havia falecido, e interpelada sobre o assunto, antes mesmo que ela pudesse responder, alguém em tom de deboche disse assim, entendendo mais ou menos como funciona a nossa mente aqui, disse assim, não, ela aí acha que quando morre a pessoa fica dormindo lá e descansando na sepultura. Se isso tivesse vindo através de alguém com um fundamento de crença espírita, se isso tivesse vindo através de alguém que não crê na inspiração das Escrituras ou que não se considera cristão, eu poderia achar normal, mas não de um cristão que frequenta a igreja aos finais de semana e que se diz seguidor de Jesus Cristo. Em tom de deboche, não, ela crê que está dormindo quando morre. Pois bem, vamos entender se esse deboche tem fundamento? A Bíblia identifica repetidamente esse estado intermediário como um sono. Referindo-se a algumas mortes do Antigo Testamento, eu queria que você fosse ao primeiro livro de Reis, referindo-se à morte de Davi, olha o que o escritor do livro de 1 Reis, ele diz em relação à morte do rei, do monarca. 1 Reis capítulo 2 e o verso 10, lemos assim: Davi descansou com seus pais. E se alguém tivesse alguma dúvida, se essa era apenas uma coisa rotina da vida, e aí o texto termina, e foi sepultado na cidade de Davi. Essas expressões se repetem no capítulo 11 do mesmo livro, no capítulo 14 do mesmo livro, 2 vezes, no capítulo 15 do mesmo livro, em Crônicas. É quase como uma fórmula. Quando alguns reis morriam, esta expressão utilizada aqui por esse escritor de Reis e também pelo de Crônicas, ela é repetidamente usada. Descansou e foi sepultado. Mais tarde, ou melhor, antes disso, antes de Davi morrer, ele usou essa expressão, e eu vou pedir para você ir até o Salmo 13, porque Davi utiliza esse mesmo conceito. Não pode ser estranhado, porque este é o conceito da inspiração. Salmo 13, verso 3 diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Não poderia ser considerado estranho este conceito. Jeremias, capítulo 51, eu vou pedir para você ir lá, também se expressa, é um oráculo, onde ele manifesta aqui a vontade do Senhor, e ele neste oráculo, no capítulo 51, ele se expressa assim, são 2 versos, o 39 e o 57, praticamente dizem a mesma coisa. Eu vou pedir para você olhar o verso 57, embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores e seus vices-reis e os seus valentes, e dormirão sono eterno e não acordarão, diz o rei cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Ele está falando da morte. E Daniel também no capítulo 12 vai falar sobre isso, mas esse texto vamos ler depois. Ou seja, esta não é uma linguagem estranha aos escritores do Antigo Testamento, referir-se à morte como um sono. Repare no livro de Jó, segundo os especialistas, o primeiro livro a ser escrito. Livro de Jó, capítulo 14. Esse texto é muito conclusivo, é um discurso de uma das muitas respostas que ele dá aos seus interlocutores. Jó capítulo 14, observe os versos 10 a 12. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará e nem será despertado do seu sono, diz a Escritura. Como eu disse, esta não é uma linguagem estranha, esporádica, ou apenas simbólica, poética, para se referir ao estado do homem na morte. Esta é a maneira como as Escrituras se expressam em relação a esse estado do homem depois que ele morre.
Agora, indo ao Novo Testamento, se alguém quiser ter qualquer dúvida, e sinceramente, se não houvesse esses textos que acabamos de ler do Antigo Testamento, eu ficaria com esses aqui, para mim já seriam suficientes. Mateus capítulo 9, agora é o próprio Jesus, e você quer saber? Eles riem até dele. Então, o fato de terem debochado da minha esposa parece não me assustar muito, porque isso também já não é uma novidade. Mateus capítulo 9, o verso 24, lemos assim: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E aí o verso diz: e riam-se dele. Riam-se dele porque sabiam que a menina tinha morrido. Riram dele porque ele disse que ela estava apenas dormindo. Esse é o episódio da filha de Jairo. Observe o capítulo 5 de Marcos, um pouco mais à frente. É o mesmo episódio na perspectiva de um outro evangelista. Capítulo 5 de Marcos, o verso 39. Ao entrar ele diz: porque estáis em alvoroço e chorais, a criança não está morta, mas dorme. Ou seja, Jesus tratou a morte como um sono. Um outro exemplo clássico de uma outra ressurreição, ou de um outro caso de morte, foi do seu amigo Lázaro, mas nós vamos observar esse texto um pouco mais à frente. Agora, você quer ver? Ainda algumas páginas antes de onde você está, no capítulo 27 de Mateus, falando da ressurreição de algumas pessoas, por ocasião da própria ressurreição de Jesus, o verso 52 do capítulo 27 diz assim: abriram-se os sepulcros e muitos dos santos, que diz a tua Bíblia aí, que dormiam, ressuscitaram. Ou seja, a morte tratada como um sono é o assunto mais corriqueiro nas Escrituras e não poderia ser mais claro. Observe um outro, Atos capítulo 7, aquele episódio trágico do apedrejamento de Estevão. Lucas, o doutor Lucas, ao relatar este episódio, ele conclui o capítulo 7, lá no verso 60, falando da morte de Estevão. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Essa já é uma linguagem pós-morte e ressurreição de Jesus. A morte é tratada como um sono da mesma maneira. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro também assim se referem. Vou pedir para você ir à segunda epístola de Pedro, finzinho da Bíblia. Olha como lá, e aí alguns podem estar pensando: pastor, eu estou careca de saber disso daí. Sim, meu irmão, algumas coisas a gente sabe, e algumas coisas a gente precisa continuar sabendo, e a gente precisa ter a habilidade de poder dar razão de nossa fé. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3 e o verso 4, diz assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ele faz referência aos patriarcas e aos profetas, chamados de pais no Novo Testamento. E agora o apóstolo Pedro fala e trata do assunto da morte como um sono. Eu mencionei apenas para você o caso de Lázaro, mas agora sim eu queria que você abrisse no capítulo 11 do Evangelho de João, porque Jesus aqui, se o caso da filha de Jairo, que riram dele, deixou alguma margem de desconfiança, se isso aqui deixou alguma margem de dúvida, este Evangelho de João, o último livro do Novo Testamento a ser escrito, nós estamos falando do final, da metade para o final da década de 90 do primeiro século, é o último livro e também é o último apóstolo vivo. Olha como permanece a compreensão do Evangelho em relação ao estado do homem na morte. João capítulo 11, versos 11 a 14, isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro, que diz a tua Bíblia, adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, olha só como a compreensão era limitada. Senhor, se dorme, estará salvo. Verso 13, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro, para que não haja dúvida, gente, para que não haja dúvida. E a gente volta para a primeira folha da Bíblia quando diz assim: quem peca morre. Aí a serpente diz: quem peca não morre. Pois bem, essa morte é chamada de sono.
Assim foi feita no Antigo Testamento, pelos profetas, e assim no Novo Testamento, e mais enfaticamente pelo próprio Cristo, quando trata da morte como um sono. Mas eu queria que você observasse uma expressão do apóstolo Paulo, aí a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, quem sabe seja um dos capítulos mais relevantes sobre o assunto. O apóstolo Paulo escreve para uma igreja completamente influenciada pelo pensamento platônico, aristotélico, da dualidade do homem, do corpo e do espírito. Ele escreve para uma igreja ali, no meio do paganismo, onde todo o mindset, todo o background, tudo apelava à matéria e ao espírito como sendo duas coisas completamente distintas. E ele trata deste assunto e precisa tratar deste assunto para que a sua audiência compreenda que a vida e a morte se dá na unidade da matéria com o fôlego de vida. E por isso aqui no capítulo 15 ele fala, e meu irmão, nós estamos aqui supostamente há mais de 3.000 anos depois de Platão e Aristóteles, ou cerca disso, e ainda o que afeta a capacidade das pessoas de entenderem o assunto é essa dualidade entre corpo e espírito, como se fossem duas coisas completamente desassociadas. Isso está no mindset, inclusive, dos teólogos modernos, que se intitulam cristãos e tratam do assunto da morte como sendo apenas uma passagem. Quando a pessoa morre, o seu espírito consciente vai seguir o seu destino. E vamos ver isso mais logo à frente. Pois bem, 1 Coríntios capítulo 15, versos 18 e 20, diz assim: ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Mas, verso 20, se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, então ele e as primícias dos que dormem, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, Paulo está falando que a morte é um sono e não há esperança para aqueles que morreram, a menos que Cristo também tenha ressuscitado. É o que diz aqui a Escritura. Quem sabe um dos textos mais clássicos que nós utilizamos para estudar o assunto da morte com as pessoas, seja na poesia, utilizando a poesia de Salomão em Eclesiastes capítulo 9. Se você quiser abrir lá, eu vou mencionar aqui apenas. Porque nessa passagem de Salomão, em sua reflexão sobre a morte, ele nos dá algumas pistas, inclusive nos ajudando a entender essa representação bíblica da morte como um sono, que caracteriza bem essa sua natureza. Primeira coisa, aqueles que dormem, eles estão inconscientes. Nós estamos falando de sono normal, viu, gente? Não é de sono perturbado, não é de pesadelo, não é de quem comeu feijoada à noite e foi dormir com a barriga cheia. Nós não estamos falando de gente que tomou café na janta e agora não está conseguindo conciliar o sono e fica tudo picado. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um sono normal, de uma pessoa que vai para a cama e dorme normal, e uma pessoa que vai para a cama de noite e acorda de manhã. Este sono normal tem algumas características. A primeira coisa é que quem dorme está inconsciente do que está se passando à sua volta. Por isso que lá Salomão diz assim: os mortos não sabem de coisa alguma, e de fato não sabem de coisa alguma mesmo do que está se passando. No sono, a segunda característica, os pensamentos conscientes, eles cessam. Por isso você sonha um bocado de coisa que não tem nada a ver. Porque o teu inconsciente, o teu subconsciente está vomitando um bocado de informação, e tem coisas que às vezes você sonha e diz: mas que maluquice foi essa? Que eu sonhei, juntei umas peças que não tinha nada a ver. Às vezes influenciado por alguma coisa que você viveu durante o dia, alguma coisa que você leu, alguma coisa que você assistiu, alguma coisa que ocupou muito os teus pensamentos, e assim vai. Mas os pensamentos conscientes, sim, eles se cessam. Por isso que o salmista diz: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó, e nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Você não planeja enquanto você está sonhando, enquanto você está dormindo. Terceira coisa, o sono põe fim às atividades do dia. Salomão diz: no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Quarto, o sono nos desassocia daqueles que estão despertos e de suas atividades. Verso 6 lá de Salomão: para sempre não tem eles parte alguma do que se faz debaixo do sol. Você não tem participação, parceria enquanto dorme. O sono normal inativa as emoções, por isso Salomão diz: amor, ódio, inveja, para ele já pereceram. Durante o sono as pessoas não louvam a Deus. Os mortos não louvam ao Senhor, diz o salmista no Salmo 115, verso 17. E o sono pressupõe que você vai despertar depois.
Vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. O sono pressupõe o momento em que essa pessoa vai também acordar. A alma não possui existência consciente à parte do corpo. E em parte alguma, a Escritura indica que por ocasião da morte, a alma sobrevive como entidade consciente. Muito pelo contrário, o profeta Ezequiel diz no capítulo 18, verso 20, a alma que pecar, essa morrerá. Mas você sabia que a morte tem um domicílio? Ao domicílio da morte. O Antigo Testamento chama o lugar para onde as pessoas vão quando morrem de Sheol. Isso está no hebraico. Já no Novo Testamento, a sua palavra equivalente é o Hades. E esse aí, alguns de nós estamos familiarizados, já ouvimos falar sobre isso. Nas Escrituras, Sheol normalmente significa apenas sepultura. Todos os que morrem vão para esse lugar. E aí eu vou pedir para você ir no Salmo 89, porque ali é também feita uma reflexão. E esta palavra, Sheol, é citada aqui pelo autor do Salmo 89. Normalmente atribuído a Davi. Verso 48 do Salmo 89. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do Sheol, é a palavra no original, aí traduzida em muitas das nossas versões como sepulcro, ou sepultura. Agora, Davi está dizendo o seguinte, não há quem se veja livre da morte. Nós já ouvimos isso, ela é inevitável, ela chega para todo mundo. Você sabe que quando Jacó vai falar da morte, ele lá no livro de Gênesis, ele usa a mesma palavra, a palavra Sheol, ele diz no dia do sepultamento de sua amada, ele diz, chorando descerei até a sepultura. Não foi no dia do sepultamento de sua amada, foi no dia em que ele achou que José tinha sido morto por uma fera. Ele diz, chorando descerei até o Sheol, ou seja, a morte também é o destino dos justos. Os que fazem a coisa certa vão para este lugar chamado Sheol. Mas você sabe que os ímpios também vão para o Sheol. Naquela rebelião de Coré, registrada no livro de Números, a Bíblia diz que a terra abriu a sua boca para engolir Coré e os seus companheiros, e eles vivos desceram ao Sheol. Ou seja, o destino de justos e de ímpios, de bons e de maus, é o mesmo, que a Bíblia chama no Antigo Testamento de Sheol, e no Novo Testamento ela chama de Hades. Quando Cristo morreu, a Bíblia diz, no discurso lá de Pedro, no capítulo 2 de Atos, que ele desceu ao Hades, ou seja, o destino de Cristo através de sua morte, também foi o destino de todos aqueles que descem à sepultura. O mesmo destino, só há um lugar e ele é designado por essas duas palavras, uma no hebraico, chamada Sheol no Antigo Testamento, e Hades no Novo Testamento. E aí, Davi, em algum momento, ele também, agradecendo um milagre que ele experimentou, ele diz, obrigado, Senhor, porque tu livraste a minha alma do Sheol. Ou seja, mesmo destino para bons e maus. Sepultura não é um lugar de consciência. Uma vez que a morte é um sono, os mortos deverão permanecer em estado de inconsciência na sepultura até a ressurreição. Quando os sepulcros, chamados Hades, do Novo Testamento, e Sheol, no Antigo, entregarão seus mortos. É a mesma expressão utilizada lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20. A única exceção do emprego de Sheol é quando ela é usada figurativamente em Ezequiel, capítulo 32. E Hades, quando é utilizada numa parábola, que é o assunto para um outro dia, que é a parábola do rico e do Lázaro, registrada em Lucas, capítulo 16. Sheol ocorre mais de 60 vezes no Antigo Testamento, mas em parte alguma refere-se ao termo a um lugar de punição após a morte. Ela não é colocada como associada a um lugar de punição, mas um lugar de descanso, de um lugar onde não há consciência. Essa ideia foi posteriormente usada pela igreja na Idade Média, associada à Geena, encontrada lá em Marcos capítulo 9, quando fala de um fogo que não cessa, mas não é a palavra Hades, que é o lugar do descanso.
Agora, lógico, eu mencionei aqui a parábola do rico e do Lázaro, é assunto para um outro dia. Nós, com essas dezenas de textos sobre o assunto, fica muito difícil a gente fundamentar uma doutrina numa exceção linguística dentro de um quadro alegórico, num contexto de parábola, visando ensinar uma lição, onde muitos acabam ali apoiando para a explicação de uma doutrina. Agora, se, pastor, bons e maus, justos e ímpios, vão tudo para o mesmo lugar quando morre, que vantagem tem, então, você fazer a coisa certa? Se vai todo mundo para o mesmo lugar, por que seguir o livro? Por que ser honesto? Por que fazer a coisa certa? O senhor está dizendo aí que vai todo mundo para o mesmo lugar. Então qual a vantagem? Esse seria o fim? Não. Esse não é o fim. A retribuição não é imediata. A retribuição da vida que as pessoas levam, ela não é automática com o descanso da morte. Não. Tem gente esperando, inclusive, um bocado de tempo. Mas quer saber? Como uma noite bem dormida, vão acordar como se tivesse descansado ontem. Ninguém espera muito. Esse dia, ninguém espera muito. Todo mundo só espera aquilo que consegue viver. Então, vamos desatar esse nó. 1 Coríntios capítulo 15, já fomos lá, lemos 2 versos, eu queria que você fosse ao final do capítulo. É o texto que foi lido aqui na leitura coletiva, mais cedo. 1 Coríntios capítulo 15, observe, o momento em que nos será concedido o dom da imortalidade, que não é inerente, como vimos. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Paulo está dizendo, nem todos vão morrer. Mas, transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Olha, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, novinhos em folha, e nós seremos transformados. Tem gente, inclusive, que diz que é num piscar de olhos, né? E aí tem gente que está tão estragado do pecado que vai ter que dar umas 2, 3 piscadas para ver se dá uma melhorada, assim. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Por quê? Porque não são. Isso está condicionado a um evento futuro. O que é mortal, mas vai se revestir de imortalidade. Mas não aconteceu ainda. Aquilo que é corruptível. Por quê? Porque não foi revestido ainda de incorruptibilidade. Isso está no futuro. Verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Você diz amém? Isso torna muito claro que Deus não colocou, não concedeu a imortalidade ao crente por ocasião de sua morte. Isso está condicionado à ressurreição, um evento futuro, quando soar a última trombeta. Então, isso que é mortal se revestirá de imortalidade. Você sabe que um dos textos utilizados para dizer não, quem aceita Jesus passou da morte para a vida. É um dom recebido automaticamente, você aceita Jesus como seu Salvador, você passou da morte para a vida. Isso está registrado no 5º capítulo da primeira carta a João. Sim, só que como um presente que você não pode abrir ainda, você não tem acesso, é seu, por direito, foi-lhe concedido, tem seu nome, tem todas as garantias, mas você não pode abrir esse pacote ainda. Por isso que Paulo, falando de sua experiência, um pouquinho mais para frente, 2ª carta a Timóteo, no capítulo 4, olha o que ele diz. Paulo está falando, olha, se Paulo, que era Paulo, autor de quase a metade do Novo Testamento, me trata desse assunto como sendo algo, um benefício futuro, como é que eu posso questionar isso? 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, ele diz, já agora a coroa da justiça me está, o que diz a tua Bíblia? Guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Meu irmão, a vida eterna foi nos concedida pela aceitação de Cristo como nosso mediador, como nosso substituto, mas esse não é um benefício usufruído ainda. Isso está
guardado para o futuro. É o que as Escrituras dizem. Alguns podem achar longa espera, como eu já mencionei, mas é aí que o estado do sono ganha um contorno ainda mais especial, porque os que dormem não possuem referência de tempo, será como se não houvessem esperado mais do que uma noite de descanso. Nós percebemos então que a doutrina da ressurreição, a exemplo do que fora na época de Jesus, volta a ter o seu papel de destaque. Foi uma confusão isso na época de Jesus. Todo mundo vai ressuscitar dos mortos, mas nem todos irão partilhar o mesmo destino. Como assim, pastor? Todo mundo vai ressuscitar? Observe o que diz Daniel no capítulo 12. Eu mencionei para você, né, que hoje a gente ia ler muitos textos. Daniel capítulo 12. Data-se de 500 anos antes de Cristo, aproximadamente, esse documento aqui. E olha a compreensão do profeta. Capítulo 12 de Daniel, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Opa, olha aqui. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Perceba. Ressurreição é algo que vai ser experimentado por todo mundo. Mas o destino não será o mesmo. O Novo Testamento revela detalhes adicionais sobre as ressurreições distintas para justos e injustos. O Apocalipse 20, eu vou pedir para você ir lá agora. Última folha das Escrituras. Apocalipse 20 menciona uma primeira ressurreição. E identifica os envolvidos nessa primeira ressurreição como bem-aventurados e santos. E a segunda morte, que é chamada de lago de fogo, não tem poder sobre essas pessoas. Observe os versos 4, 5 e 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Está falando dos mártires. Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram. Opa, peraí, você tem aqui um grupo que ressuscita no verso 4, e você tem aqui os restantes que não ressuscitam. Até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Aí, João diz assim, feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A primeira ressurreição, então, meu irmão, é o levantamento dos crentes. Os que morreram na esperança de Cristo. Corresponde ao que Jesus mais tarde, ou que Jesus antes havia chamado em Lucas capítulo 14, verso 14, diz assim, ó, feliz será você, porque estes não têm como retribuir, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Jesus fala da ressurreição dos justos, por isso que João aqui está falando que há duas ressurreições, porque uma é para justo e uma é para ímpio. Ele também diz em João capítulo 5, versos 28 e 29, não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida. Os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Você percebe que Jesus faz uma clara distinção entre ressurreições diferentes. A primeira ressurreição, inclusive, ela ocorre em vários estágios. Como assim, pastor? Porque Paulo diz que com Jesus ressuscitaram algumas pessoas. Mateus também diz que ressuscitaram algumas pessoas e entraram na cidade e apareceram. Paulo chama, inclusive, essas pessoas que ressuscitaram na ressurreição de Jesus junto com ele, como as primícias dos que dormem. Ou seja, essa primeira ressurreição engloba pessoas que viveram antes da volta de Jesus. Tem um outro caso clássico também, né? Registrado em Judas, verso 9, que é o caso de Moisés. Esse também passou pela experiência da ressurreição. Não há uma passagem automática, morreu, foi para o céu. Não, inclusive em Judas verso 9, há uma disputa pelo corpo de Moisés. Sabe por quê? Porque não há ressurreição fora do corpo. Não há vida fora do corpo. Não para os habitantes deste planeta, não há vida fora do corpo. Por isso que quando Jesus foi ressuscitar Moisés, Satanás apareceu lá e falou, não, você não pode não, que isso aqui é território meu. E a disputa era pelo corpo. Por quê? Porque não há ressurreição fora do corpo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, o corpo será transformado. Para os vivos não abrir e piscar de olhos. Para os mortos sairão da sepultura transformados. Volto a dizer, não há vida
fora do corpo. Estes exemplos devem ser incluídos, os que eu já mencionei nessa primeira ressurreição. Pois bem, vamos caminhar para o final. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quem sabe seja o texto mais explicativo sobre o assunto. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Meu irmão, a Bíblia está preocupada em que a gente conheça esse assunto. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. E aqui ele classifica de novo, fazendo eco ao que já dissemos antes. A morte é um sono. Por que ele não quer que as pessoas sejam ignorantes? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. E você quer que eu te diga uma coisa? Não é o assunto de hoje, mas vamos ter que mexer com isso mais cedo ou mais tarde. A grande filosofia que propaga a ideia de que a vida continua após a morte é conhecida como espiritismo. E é interessante porque esta filosofia, e assim é denominada, espiritismo, eles não se autodenominam uma religião, mas uma filosofia. Esta filosofia, segundo as palavras de Ellen White, dita quando o espiritismo dava seus primeiros passos aqui no norte, aqui nos Estados Unidos, na América do Norte, dando seus primeiros passos. Ela chegou a dizer, inclusive, que no futuro seria quase pecado falar mal desse negócio. Mas a nação protestante, extremamente conservadora, olhava com muita suspeita esses fenômenos espiritualistas que começaram a acontecer aqui. Ela diz que o espiritismo será a mão sobre o abismo, unindo o protestantismo apostatado e o catolicismo papal. Porque esta doutrina, somada ao dia de guarda, é o que torna essa tríplice aliança como um movimento comum. Interessante é que o espiritismo ele traz esperança às pessoas que perderam seus entes, porque em seu regresso e suas aparições através de médiuns, eles mandam um recado dizendo: está tudo bem, fica tranquilo. O que, segundo as Escrituras Sagradas, não é possível. Pois bem, continuamos o texto. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, de novo, os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Não vamos passar na frente deles, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos. Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Não há vida fora do corpo, e a imortalidade prometida, a continuação da vida, a recompensa, aquilo que Paulo diz que é o que excede todo o peso de glória, está condicionado ao evento da volta de Jesus, o seu retorno a essa terra. Por isso, João viu e chamou de felizes aqueles que farão parte da primeira ressurreição, mas a segunda ressurreição é o levantamento de todos os ímpios, está ligada à segunda morte. Corresponde ao que Jesus disse sobre a ressurreição do juízo. Eu já disse, mencionei e vou voltar a dizer: não fiquem admirados disto, disse Jesus. João capítulo 5, versos 28 e 29. Está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. A questão também não se resolve muito simples. Eu mencionei antes, se morre todo mundo vai para o mesmo lugar, que vantagem tem? Pois se a primeira ressurreição diz para os bons assim: fica tranquilo, você vai receber um prêmio, o galardão, a vida eterna, de um lugar onde habita a verdade e a justiça. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá doença, nem morte, nem pranto, nem dor. Essa é a esperança que temos. E aí você olha para isso e diz: vai valer a pena. Mas aí o ímpio pode dizer: eu não quero isso para mim. Eu quero viver a vida, eu quero viver o aqui, eu quero viver o agora.
Eu quero viver exatamente do jeito que eu quero viver, eu quero fazer as minhas próprias escolhas, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de ter uma adolescência normal, eu tenho o direito de ter uma juventude como qualquer jovem normal, eu quero fazer da minha vida o que eu bem entender. E você acha que realmente depois de 60 ou 70 anos vai morrer como todo mundo, bom e mal, e vai ficar por assim? Não. Isso aqui, lógico, não é um regresso à Idade Média. Não haverá um inferno, e é assunto para um outro dia, eternamente a arder. Mas, meu irmão, ao ressuscitar, se você tiver descansado do sono da morte, o primeiro indício de que você está na primeira ou segunda ressurreição é a cara do anjo olhando para você. Se ele houver de cara virada, você está na segunda, e aí a coisa vai ficar feia. Sabe por quê? Porque não vai ficar barato. Eu não sei você, mas tem hora que dá uma desanimada na gente. Você olha o noticiário, você vê o que está acontecendo, você vê as barbaridades, as injustiças, você vê a corrupção, você vê a bandidagem, você vê tanta coisa, você vê inocentes sofrendo. Se a gente parar de ficar olhando aqui só para o Ocidente e a gente começar a olhar o drama dos outros continentes, crises migratórias, a Síria naquele caso horroroso, guerras intermináveis, por tiranias, por ditaduras, países sofrendo os horrores da guerra, guerras civis, guerras externas, toda essa tensão, pobreza, desigualdade. Você acha que vai ficar assim? Aparentemente a gente acha que Deus está dormindo no ponto, que não está fazendo nada. Meu irmão, sabe por que vai haver uma segunda ressurreição? Porque nós vamos ter que prestar contas. Os que ressuscitam na primeira ressurreição, tiveram alguém que pagou a dívida deles. Porque sabe qual a diferença entre os da primeira e da segunda ressurreição? Sabe qual a diferença entre eles, em termos de justiça própria? Nenhuma. Os da primeira e da segunda ressurreição, nenhum deles deveria ou mereceria subir a rampa dos portais eternos, nenhum sequer. Você pode andar na linha aqui, mas o céu é demais para você poder comprar com uma vida reta e justa, segundo o seu padrão aqui. Você não tem o direito de subir lá. Você não fez por merecer subir lá. Não há diferença entre os que ressuscitam na primeira e na segunda. Ninguém presta. A diferença é que os que ressuscitaram na primeira, eles aceitaram a substituição do Filho de Deus, pagando o horror da justiça e da ira divina em sua própria carne, quando sobre o madeiro Deus colocou sobre ele a iniquidade de nós todos. Os da segunda ressurreição, através de sua vida de dissolução, através de suas escolhas inconsequentes, de seus desejos descontrolados, de suas vontades estragadas, ao longo de uma vida, viraram as costas à oferta da salvação, não valorizaram aquilo que lhes foi oferecido e vão pagar o preço do pecado. Por quê? Porque aquele que há de vir virá e não tardará, e ele dará paga ao pecado cometido. Ele dará o salário justo ao pecado cometido. Você sabe, ele não virá para destruir os habitantes deste planeta. Ele virá para exterminar o pecado, raiz e ramos. Ele vem para destruir Satanás e seus anjos. João diz no livro do Apocalipse que o lago de fogo foi preparado para Satanás e seus anjos. Não foi preparado para os habitantes deste planeta, não foi. Mas será usado contra eles. Sabe por quê? Porque Deus vai jogar o pecado dentro do lago de fogo para exterminar o pecado. O problema é que os da segunda ressurreição, eles disseram em vida que não queriam transferir o pecado para aquele que morreu no madeiro. Para aquele que insistentemente disse, confia em mim, deixa comigo, coloca sobre mim a sua culpa. Eu substituí você, eu paguei o preço do seu pecado, deixa para mim que eu resolvo. Os da segunda ressurreição insistiram em viver desprezando essa oferta de salvação. E estarão com o pecado em sua carne. E em sua carne sofrerão o juízo de Deus e serão lançados no fogo do inferno. Eu disse, esse não é um regresso a esse horror da Idade Média que assustava as pessoas, para que elas não se revoltassem contra a instituição vigente. Não, não é isso. Só que, meu irmão,
Quando lemos a revelação bíblica, inclusive as 3 mensagens angélicas, o inferno é mencionado lá. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Você vai prestar conta dos seus atos, e isso não tem como. Vai ter que prestar conta dos seus atos. Se você for parecido comigo, e creio que seja, eu não mereço subir, e não tenho como pagar a minha dívida. Eu preciso de um substituto. Você não quer um para você? Existe um. A morte passou a todos os homens por um, mas a vida também passou a todos os homens também por um. O primeiro Adão deu a você o que você nem escolheu, que foi a morte. O segundo Adão deu a você, e você também não escolheu, porque ele fez isso antes mesmo de você nascer, quando você ainda era um inimigo de Deus, ele já proveu salvação. Essas são as 2 mortes. Meu irmão, sinceramente, quando a gente vê esse assunto, eu não queria terminar de um outro jeito que não utilizando as palavras dos profetas. Que foi, o apóstolo Paulo faz uma citação do profeta do Antigo Testamento, lá no capítulo 15. É o último texto dessa manhã e com ele eu encerro. Capítulo 15, o verso 55. Sabe por quê? Porque a morte tornou-se o nosso pior inimigo, o destino inevitável de toda criatura deste planeta. Mas através de Cristo, de sua vitória, os profetas disseram assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Em tom de desafio, as Escrituras dizem assim: a morte perdeu. Cristo matou a morte. Diferente de qualquer um que vai subir a rampa da santa cidade, diferente de qualquer um que vai subir a santa cidade, haverá um dentro dela que experimentou as 2 mortes. São 2 mortes. A morte do sono e a morte eterna. Cristo experimentou a segunda morte, para que os justos possam subir, e a segunda morte já não terá mais poder sobre eles, diz a Escritura. Você quer participar desse grande evento? Quer você fazer uso da graça extraordinária de Jesus Cristo? Porque por mais aterrorizador que seja a mensagem do inferno, essa é uma mensagem real. Mas o Senhor proveu salvação através de seu sagrado Filho. Incrível é que estes vão ressuscitar para receber o juízo e a condenação. Haverá 2 grupos, um dentro da cidade e um fora da cidade. O grupo de fora da cidade, liderado por um general que não se cansa e não desiste, vai dizer: vamos tomar a cidade, o planeta é nosso. Alguma coisa parecida com o que as pessoas têm visto nos quadrinhos e nestes filmes que ganham destaque nas telas do cinema. O planeta é nosso, a gente cuida da nossa maneira, do jeito que a gente bem entender. Vamos invadir a cidade e vamos tomar. É nesse momento que Jesus se levanta sobre o muro da Nova Jerusalém. 2 grupos distintos, o de fora e o de dentro da cidade. Sabe o que é incrível? É que este ser magnífico, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que vai estar dentro da cidade e vai olhar para os de fora e vai dizer: vocês não precisariam estar aí. Eu paguei por vocês também. Eu experimentei o inferno para que vocês não tivessem que passar por isso, mas vocês disseram não. E o juízo será proclamado, e o fogo descerá do céu para consumir pecado, raiz e ramos, de uma vez por todas, e não se levantará uma segunda vez. Essa é a esperança que temos. Meu irmão, a morte não é o fim. Que Deus seja louvado por isso.